E aí, nerds e curiosos, preparados para explodir a mente? Porque hoje a gente não vai falar de Homem-Aranha sofrendo para pagar aluguel. De novo, hoje a gente vai muito além. A gente vai para antes do Homem-Aranha, antes dos Vingadores, antes de qualquer herói ter sequer pensado em usar máscara. Tipo, muito antes. Tipo, antes de existir qualquer coisa para eles protegerem. Tá-se que antes de toda essa galera que usa superpoderes para resolver problema, antes de mutante, antes de multiverso, antes de variante, antes de fanboy, tretando no Twitter, antes até do chefão da Marvel Comics esticando a cronologia, mais que chiclete só existia o nada? O vazio absoluto? Sim, meus amigos. Nada. Zero à esquerda. Um gigantesco erro. 404. Realidade não encontrada. E acreditem, desse abismo nasceu uma mitologia tão insana, mas tão insana, que faz a mitologia grega parecer fofoca de reality show. Tipo, Zeus com seus casos extraconjugais? Coisa de principiante perto do que a gente vai desenterrar hoje. Hoje, a gente vai arrombar a caixa preta do cosmos Marvel. Vamos descobrir de onde vieram as joias do infinito e quem realmente moldou o universo. Porque o Galactus é basicamente um trauma cósmico gigante com um capacete esquisito e porque até o herói de bairro mais perrapado da Marvel só existe porque em algum momento o universo teve um ataque de nervos em escala divina. Por quê, meus camaradas? A Marvel não criou só super-heróis. Ela criou uma cosmologia inteira, uma salada mista de filosofia, religião, ficção científica e surtos criativos que, por um milagre, funciona. Tipo, imagine a teoria do Big Bang, Sócrates e Star Wars tendo um filho. É mais ou menos por aí. Então, cola comigo até o final, porque quando você entender como tudo isso se conecta, o Thanos vai parecer só um cara careca com crise de meia-idade colecionando pedrinhas para fazer pulseira. E acredite, a gente vai muito mais fundo que isso. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos seres cósmicos, uma verdade que dói mais que soco do Hulk. A maioria da galera consome Marvel como quem pede fast food. Vê explosão, piadinha, raio colorido, um portal abrindo, alguém berrando "não, não", em câmera lenta e pronto. Satisfeito. Tipo, meu cérebro desligou, missão cumprida. Só que, por baixo de toda essa superfície brilhante, existe uma estrutura cósmica gigantesca. Uma fundação mitológica tão insana que conecta desde o Quarteto Fantástico até os Guardiões da Galáxia, passando pelo Thanos, Celestiais, Eternos, Galactus, perguntas que não te deixam dormir. Quem criou tudo isso? Qual foi a primeira coisa a existir? E por que, no universo Marvel, até a criação do cosmos parece terapia de casal que deu muito errado? A resposta curta e grossa? Porque a Marvel ama a ideia de que o universo inteiro nasceu de conflito. Não de paz, não de ordem, mas de caos, de vazio, de fragmentação e de decisões péssimas em escala divina. Tipo basicamente como a humanidade, só que com mais energia cósmica e... para por aí. A Marvel, ao longo das décadas, foi adicionando camadas e mais camadas a essa cosmologia, criando um verdadeiro labirinto de entidades, dimensões e conceitos abstratos. É tanta coisa que às vezes dá a impressão que os próprios roteiristas se perdem no meio do caminho. Mas, de alguma forma, a bagunça funciona. E é essa bagunça que a gente vai destrinchar hoje. E para dar um exemplo prático dessa loucura toda, vamos pensar em como a Marvel lida com o conceito de criação. Em muitas mitologias, a criação é um ato de ordem, de beleza, de harmonia. Mas na Marvel, é um parto complicado, cheio de dores e com entidades cósmicas gritando umas com as outras. É tipo uma reunião de condomínio interdimensional. Imagine, você está tranquilão no seu planeta, quando de repente surge um celestial gigante com um martelo cósmico na mão. O que você faz? Reza? Corre? Tenta vender um seguro de vida? Na Marvel, a resposta é: depende. E para finalizar essa introdução bombástica, preparem-se. Porque a gente vai viajar por eras esquecidas, conhecer seres com nomes impronunciáveis e desvendar mistérios que vão te fazer questionar a própria existência. Então, apertem os cintos, peguem a pipoca e vamos nessa. Porque a jornada cósmica da Marvel está apenas começando. Se existe um chefão final,
um Big Boss, o cara que manda em tudo no universo Marvel, esse ser é o One Above All. E antes que você pense, mais um deus que saco, segura a emoção, porque ele não é mais um deus. Ele não é tipo Odin com upgrade, não é Zeus com skin premium. Ele é literalmente a entidade suprema da Marvel, o topo da hierarquia, a fonte máxima de poder. Ele é a presença que existe além do multiverso, além do tempo, além da matéria, além da lógica, e em alguns momentos, até além da paciência do roteirista. Tipo, ele é o cara que escreve a história, apaga, reescreve e ainda reclama que o café tá frio. O One Above All é a ideia de um criador absoluto, onipotente, onisciente, onipresente. Traduzindo para o português claro, ele sabe tudo, pode tudo e está em tudo. Basicamente o oposto de um estagiário da SHLD. E aqui já começa a primeira treta nerd. Se ele é tão supremo assim, por que ele deixa tanta desgraça acontecer? Boa pergunta, hein? Talvez porque entidades cósmicas funcionem igual professores de filosofia. Adoram observar seu sofrimento em silêncio e chamar isso de processo. Tipo, a dor te fortalece, agora paga a mensalidade. Na prática, o One Above All representa a origem última da existência na Marvel. Tudo vem dele. As leis do cosmos, o multiverso, os planos de realidade, Stratos, os ciclos universais. É tipo ele é o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro e o cara que vende a churrasquinho na frente da obra. Só que a Marvel raramente usa essa entidade de forma direta. Porque, convenhamos, quando você coloca Deus em cena, fica difícil manter o suspense. Será que os heróis vão conseguir? Bom, se o criador do multiverso resolver mexer um dedo, acabou o filme em 12 segundos. É tipo chamar o Superman para apagar um incêndio de isqueiro. Por isso ele é distante, quase simbólico. Um ponto fixo acima de toda a insanidade cósmica. É tipo um farol no meio da tempestade, um Wi-Fi no apocalipse, um meme no meio de uma discussão filosófica. Mas mesmo acima desse tudo, existe uma ideia ainda mais perturbadora. O vazio. O nada. Antes da criação, antes da ordem, antes da matéria, havia o nada. E no universo Marvel, esse nada não é só ausência. Ele ganha forma conceitual. Ele é representado por entidades como Oblivion, a personificação do não ser, o vazio absoluto. A inexistência olhando para a existência e pensando, que ideia ruim. Isso é genial, porque a Marvel não trata o vazio como um simples cenário, mas como uma força, como um princípio, como algo tão fundamental quanto a própria criação. É tipo o yin e o yang cósmico, o silêncio antes da música, o reboot antes da atualização. E isso já deixa claro uma coisa: o universo Marvel não nasceu num berçário. Nasceu num necrotério metafísico, porque enquanto outras mitologias dizem haja luz, a Marvel parece dizer haja trauma cósmico, abrastação filosófica e seres com nomes que parecem banda de metal progressivo. E pra gente visualizar melhor essa treta toda, imagina o seguinte: o One Above All tá lá, no seu escritório cósmico, criando o universo. De repente, Oblivion surge na porta e fala: "Ei, chefe, essa sua ideia aí é meio furada, sabia? Não seria melhor a gente voltar pro nada?" É tipo o universo sendo criado sob constante ameaça de cancelamento. E essa dualidade entre criação e destruição, entre o ser e o não ser, é uma constante na cosmologia da Marvel. É como se o universo estivesse sempre à beira do abismo, sempre correndo o risco de ser engolido pelo vazio. E é essa tensão que torna tudo tão emocionante e imprevisível. E para finalizar esse mergulho no abismo, lembrem-se, na Marvel, o vazio não é só o fim, mas também o começo. É a tela em branco onde tudo pode ser escrito. O silêncio que precede a explosão, e é por isso que ele é tão importante e tão fascinante. Resista. E é nesse ambiente primordial que entra uma figura fascinante: Nêmesis. Agora a coisa fica deliciosa. Existe uma história cósmica da Marvel que trata Nêmesis como uma entidade primordial, um ser tão antigo que sua existência precede o universo. É tipo, ela estava lá antes da festa começar. Nêmesis seria uma consciência cósmica solitária. E aqui, a Marvel faz o que sabe fazer melhor. Pega uma ideia metafísica e enfia depressão nela. Poder absoluto, mas sozinha. Imagina isso. É o rei do mundo e não tem com quem dividir a pizza. Resultado, num ato extremo, Nêmesis se fragmenta. E desses fragmentos,
nascem as joias do infinito. Sim, pedaços de uma entidade primordial. Boom! Mind blown! Isso muda tudo. As joias deixam de ser apenas artefatos. Elas viram restos de uma consciência divina partida. Mente, alma, tempo, espaço, poder, realidade. Cada uma controlando um pilar essencial da existência. Poético e perturbador. Significa que o Thanos passou anos caçando fragmentos de um colapso existencial. O cara estava montando um trauma. É tipo um terapeuta cósmico às avessas, juntando os pedaços de um ser despedaçado para dominar o universo? Faz sentido. Por que a realidade na Marvel é tão instável? Talvez porque os próprios alicerces dela são pedaços de algo quebrado. É tipo construir uma casa em cima de um terremoto. Você veio buscar lore nerd e ganhou filosofia barata com brilho roxo. Imagine que cada joia representa a personalidade dela. A joia da mente seria a inteligência, a alma, a sua essência. O poder surge do trauma. O universo está sempre se curando, tentando se reconstruir a partir dos pedaços quebrados. Dinâmico. As joias são fragmentos de um ser que existiu antes do tempo. O poder delas é controlar os alicerces da realidade. Resista. Gigantes espaciais com complexo de arquiteto. Os celestiais não são só seres gigantes com armaduras estilosas e energia cósmica. Eles são basicamente a versão Marvel de urbanistas intergalácticos com zero empatia. Esses seres mexem na genética de espécies inteiras, criam raças, conduzem experimentos e vão embora como se nada fosse. É quase um boa sorte com isso em escala planetária. Tipo, chegam, fazem a reforma e deixam a sujeira para você limpar. Eles influenciaram os Eternos e os Deviantes. Na Marvel, a humanidade não só evoluiu, ela foi mexida, editada, tunicada. Enquanto a gente discute algoritmo, tem deuses cósmicos fazendo engenharia genética como quem reforma a cozinha, é assustador. Primeiro, eles são quase indiferentes, não são salvadores nem vilões, são forças de projeto. Segundo, a vida talvez nunca tenha sido natural, talvez tudo tenha sido planejado, semeado, manipulado. O que é pior, descobrir que estamos sozinhos no universo ou que fomos desenhados por entidades que nem lembram nosso nome. Os celestiais dão essa sensação de insignificância. Homem-Aranha preocupado com aluguel? Fofo. Enquanto isso, um celestial olha para uma galáxia e pensa: vou plantar um experimento ali. Mas se os celestiais são arquitetos, existe uma figura mais trágica no cosmos: Galactus, o devorador de mundos. Uma entidade que não nasceu no nosso universo, sobreviveu ao universo anterior e agora atravessa o espaço devorando planetas. Ele é praticamente um memorial ambulante de um universo que morreu. Antes de ser Galactus, ele era Galan de Ta'ar. Na Marvel, o cosmos funciona em ciclos. Universos nascem, morrem e às vezes algo atravessa esse fim. Galactus é a cicatriz viva. Ele precisa consumir mundos não porque odeia a vida, mas porque essa é sua condição de existência. É brutal, é trágico, é quase elegante. Galactus é fome cósmica transformada em personagem. Ele não é só ameaça, ele é consequência do próprio ciclo universal. Perto dele, a nossa moralidade de mamífero ansioso fica pequena. Um furacão é mau? Um buraco negro precisa de motivação? A engrenagem apenas gira. Tentar explicar para o Galactus que a vida é preciosa é tipo tentar negociar com um tsunami, ele simplesmente te ignora. Celestiais são arquitetos, Galactus é a fome. Essa dança cósmica torna tudo emocionante e imprevisível. Resista!